Eu quero também saudar os internautas, os que estão nos acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram. Eu confesso que eu estou nervoso aqui, viu? Não é fácil não. Mesmo que seja acostumado, mas isso faz parte e é importante para nós continuar na dependência do Senhor, né? Eu fico feliz de conhecer Luísa, né? Por enquanto só à distância, mas logo logo a mamãe irei cumprimentá-las, e eu fico feliz também de estar aqui com os irmãos novamente, né? Tem um camarada aqui no nosso meio que o nome dele é igual ao meu. Eu falei para ele que eu sou o Luciano e ele é o Glória. Você já sabe quem é, né? Eu sou o Luciano e ele é o Glória. Então, o que partir de glória aí é com ele, viu? Não espere muito do Luciano, não. Mas eu estou feliz, irmãos. Graças a Deus, enfrentamos essa chuva. Eu até falei com o pastor Ney ali. A questão é que a água, graças a Deus que a água veio, mas aqui não deu tempo de escorrer, né? Se escorresse a água, aí eu creio que, com certeza, os irmãos que estão em casa fariam o possível para estar aqui. Mas eu recebi até um recado, meu pai preocupado. Meu pai é uma benção, 70 anos, mas se preocupa comigo ainda, graças a Deus. Ele falou assim: rapaz, está tudo cheio aí, o pastor aqui da minha igreja não conseguiu chegar aqui, então tome cuidado. Eu falei: Senhor, abre esse mar vermelho que eu quero chegar na igreja hoje. E graças a Deus eu fui cortando rua, fui parar lá na avenida, voltei para cá. E tinha hora que dava igual vocês, né? Dá vontade de voltar para casa, mas o que perseverou foi a presença do Espírito Santo, que falou: continua, você vai chegar na tua vitória. E eu estou debaixo de vitória aqui. Quem está debaixo de vitória, levanta a mão, diga glória a Deus aí. Eu estou ali em Natal, na cidade de Parnamirim, bem próximo da capital. Vai fazer 4 anos que eu estou lá. Passei minha vida toda, os irmãos bem conhecem, os que não conhecem, passei minha vida aqui no Guarujá, corri algumas cidades, fui pastor de campo em algumas igrejas, em outras cidades, mudei de estado. Esse é meu 3º estado já que eu estou ali pastoreando. E graças a Deus, o mesmo Deus que era conosco aqui é o mesmo Deus que está conosco lá. Eu confesso aos irmãos que a cidade de Natal, para quem conhece, é uma cidade linda, é um lugar turístico mesmo, uma cidade maravilhosa, né? Mas, pastor, o senhor está lá por causa disso? Não, eu estou lá por causa de ovelha, estou lá por causa dos crentes que tem lá, graças a Deus. E o Senhor tem abençoado a nossa vida lá. Quando eu cheguei, eu assumi um trabalho que eu tinha que ir mais ou menos 17 quilômetros da minha casa até a igreja, para cuidar de um rebanho, das ovelhinhas lá. Deus me abençoou. Eu primeiro fui 14 quilômetros, aí Deus me abençoou, foi para 17, e eu continuei perseverando, parei de pastorear. E aí Deus colocou e agora eu estou a 100 metros da igreja. Se eu sair 5 para as 18 horas, ainda chego a tempo ainda no culto, não me atrasa. 100 metros da igreja. Agora, por bondade de Deus, eu fui chamado para ser co-pastor da sede e assumi ali com o pastor Joel Medeiros, que com certeza há de assistir essa live, está ali auxiliando esse homem de Deus ali no campo, a qual eu faço parte, em Boa Esperança. Mas para não ficar só nas minhas palavras, eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia, eu sei que você está com ela aí, em 1 Samuel, um texto muito conhecido, mas que Deus tem uma palavra para nós nessa noite. 1 Samuel, capítulo de número 17. Aí você pode falar assim: mas pastor, eu já ouvi essa mensagem, acho que só esse ano um monte de vezes. Mas eu quero dizer para você que ela se renova. Deus tem algo dentro dessa palavra para a minha vida e para a tua vida. Quero também agradecer aqui, pastor Ney, ao senhor, meu amigo, mais do que amigo, né? Um irmão, a irmã Paula. Não esqueço daquele sonho que a senhora teve, me permita, está guardado aqui, viu?
E eu estou esperando pacientemente. E eu sei que vai acontecer. Está bem próximo. Nós guardamos a mensagem de Deus no nosso coração e até hoje temos vivido isso. Mas eu quero saudar os irmãos, pastores que conhecemos há décadas, que congregam aqui convosco, os irmãos em Cristo. Deus abençoe, pastor Tiago, pastor Rafael, pastor Flávio, Cássio, né? Deus abençoe a todos os irmãos e as irmãs e a suas respectivas famílias também. Quando nós olhamos para esse texto, você pode perguntar assim para mim: pastor, você vai falar toda essa história que é referente a Davi? São 58 versículos, desde quando começou até o final. Você vai falar sobre tudo isso? Eu digo para você que eu vou resumir, para não ficar os 58 versículos você escutando até acabar o... Daqui a pouco o pastor Ney manda um recadinho aqui, coloca na tribuna. Mas eu vou resumir, eu vou chegar num tema, e esse tema para mim e para você nessa noite é esse, guarde isso: o teu Golias não é o meu Golias, o teu gigante não é o meu gigante. Você pode dizer amém por isso? Olha para essa pessoa que está ao seu lado, mesmo de longe. Eu costumo dizer por onde eu passo, lá no Nordeste diz assim: olha bem na buguela dos olhos dele lá. Eu não sei se é castanho claro igual ao meu, ou escuro igual ao meu, se é preto, se é verde, ou se tem outra cor, mas olhe de longe, porque a máscara só mostra um pouquinho da face, mas olha bem nos olhos que dá para olhar. Diga assim para ele: o teu gigante não é o meu gigante, o meu gigante não é o teu gigante. Tomou posse da tua vitória hoje aí? Diga glória a Deus. Se nós olharmos esse texto, guarde esta mensagem para você que está nos acompanhando na rede social: o teu gigante não é o meu gigante, o meu gigante não é o teu gigante, o teu Golias não é o meu Golias, e o meu Golias não é o seu Golias. Quando nós olhamos aqui, e eu quero esmiuçar um pouco esse capítulo de número 17, a Bíblia nos diz assim, do capítulo 1 ao versículo 11, fala do início dessa batalha, aonde há a apresentação de Golias, de Gate, aquele gigante mencionado, onde nós sabemos a altura, estatura, as ferramentas que ele usava, o moço que ia na frente, né? O porte desse gigante, tudo isso nós conhecemos. E a Bíblia diz aqui do versículo 1 ao versículo 11, que foi a apresentação dele. No versículo 8, dentro desses 11 versículos, fala da afronta às companhias de Israel, quando ele se apresentou e lançou afronta para as companhias de Israel. Quando nós olhamos um pouquinho mais à frente, nós olhamos o versículo 11, que diz que Saul e Israel espantaram-se e temeram muito aquele gigante. Quando Golias se apresentou, que fez aquela afronta, diz a Bíblia no versículo 11 que Saul e os seus homens ficaram espantados. Diz a Bíblia que eles fugiam por causa da presença daquele gigante, temeram muito. Quando eu olho um pouquinho mais para frente, do versículo 12 ao versículo 22, aí já entra outra história. É a história de Jessé, o belemita, é a história de Davi e seus irmãos. É por isso que eu disse que eu vou resumir, para você não ficar enfadado com 50 versículos. Mesmo que a Bíblia não enfada, na verdade a Bíblia alimenta. Quando nós olhamos aqui esses 10 versículos, nós olhamos Jessé, quando deu uma ordem a Davi ir de encontro aos seus irmãos, para obter informações e também para levar algo aos seus irmãos. E nós sabemos tudo o que aconteceu. A história é o que diz a respeito de quando Davi ouviu a notícia do que estava acontecendo, largou tudo e correu para saber o que estava se passando de perto. Logo em seguida nós começamos a ver no versículo 23, quando Golias se apresenta e insulta
o povo de Deus. Já não bastava a afronta, agora ele vem com insultos a respeito do que haveria acontecer com quem se apresentasse diante dele. Quando nós olhamos do versículo 24 ao versículo 26, de repente, alguém comenta sobre a recompensa que haveria para quem derrotasse Golias. Mais uma vez, me permita, olhe para essa pessoa e fala assim para ela: tem recompensa para quem derruba gigante, viu? Tem recompensa, no mundo espiritual tem recompensa. Quem derruba gigante tem recompensa. Quem crê assim, levanta a mão e dá um glória para Jesus aí. E segundo diz a história, para Davi foi mencionado a recompensa para quem derrota Golias, para quem o derrotá-lo. E a Bíblia diz que logo em seguida, no versículo 28, Eliabe e os seus irmãos, quando vê Davi querendo pesquisar a notícia, eles vão lá e faz descaso de Davi. Desmerece Davi, fala que Davi estava sendo presunçoso em querer saber o que estava se passando ali, porque fazia pouco caso do irmão que era mais novo, e eles eram homens de batalha, como a Bíblia diz, homens de guerra já. Mas a Bíblia diz um pouco mais à frente, no versículo 30, que novamente é a terceira vez o povo fala aos ouvidos de Davi. Já era a terceira vez, conforme as primeiras palavras, o que haveria de acontecer com quem vencesse Golias. Como assim, pastor? No versículo 25 está a primeira vez, no versículo 27 está a segunda vez, e no versículo 30 está a terceira vez que eles falam a Davi o que haveria de acontecer quem vencesse aquele gigante. Nós nunca paramos para observar essas coisas, mas a Bíblia diz que por 3 vezes falaram para Davi: olha, quem vencer vai ter recompensa. Aí eu parei, pastor Ney, e o Espírito Santo falou para mim assim: vezes que o Espírito Santo fala conosco, não uma vez só, nem 2 vezes, mas ele continua falando para colocar no nosso coração o desejo de vencer o gigante. Ele não quer que nós viemos a parar pela primeira notícia de desânimo, não, ele continua insistindo: vai ter recompensa, se tu vencer esse gigante, Deus tem algo para a tua vida, se tu vencer esse gigante, vai ter uma vitória na tua casa, vai ter uma vitória na tua família, se você vencer esse gigante, você vai ver o outro lado da história, a bênção de Deus vai chegar na tua vida. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado. Eu não sei se pode fazer isso aqui, pastor, mas me permita. Olhe para essa pessoa, tem uns casal que está bem pertinho aí, olhe para esse casal aí e diga assim: vença o gigante, vai ter recompensa. Diga a segunda vez: vai ter recompensa se você vencer esse gigante. Olhe bem nos olhos dele, diga assim: vai ter recompensa se você vencer esse gigante. Talvez ele precise entender que o Senhor está falando para ele: ei, persevera que vai ter vitória, vai ter bênção, vai ter recompensa se você vencer esse gigante. E a Bíblia diz que por 3 vezes, você que está me ouvindo e vendo, 3 vezes falaram para Davi. Aí entra do versículo 32 ao 47, Davi se dispõe a pelejar contra os gigantes. Nós conhecemos a história. Se apresenta para Saul. Logo em seguida, do 34 ao 38, no mesmo, dentre os versículos que eu falei, do 32 ao 47, ele se dispõe. Mas dentro desses versículos, do 34 ao 38, ele conta a sua experiência para Saul, que ele teve na sua caminhada. A Bíblia diz que ao mesmo tempo Saul apresenta a sua armadura para ele, ele tenta usar a armadura, e nós bem conhecemos, e não consegue. Aí diz a Bíblia que ele deixa a armadura de Saul, pega o que ele tem e vai para a peleja. Do 40 ao 46, a peleja. E quando nós olhamos
a história, o contexto, entra a questão de Golias afrontá-lo e ele responder Golias. Até então, a Bíblia diz que uma coisa que nós já ouvimos muitas das vezes, quantos pregadores já não mencionaram isso? Quantos irmãos já não pregaram sobre isso? Pastor, Davi pegou 5 pedras, 5 eixos, 5 fechos no ribeiro e levou consigo. Nós já ouvimos várias mensagens sobre isso, não foi? Alguns diziam assim, é porque ele usou para derrubar o gigante e tinha mais 4 que sobrou. Uns dizem, se Golias levantasse novo, usava as outras 4. Outros dizem, é porque ele tinha 4 irmãos. É isso ou não é? E quando eu estava lendo esta palavra, o Espírito Santo me levou a observar isso. Do 40 ao 46 é o momento da peleja. Mas do 48 ao 51 é o momento da vitória. Porque Davi, ele vai de encontro ao gigante, pega a sua funda, coloca a pedra, gira e dá de frente à fronte do gigante. Nós bem conhecemos o que aconteceu. Golias cai diante de Davi. Davi pega a espada de Golias sobre ele, corta a cabeça, os filisteus ficam apavorados, e aí dá-se a peleja, o nome do Senhor é glorificado, e Davi vence Golias diante de todo o povo, e o nome do Senhor é engrandecido. Aí eu parei, eu falei, Senhor, para aí a mensagem. O Senhor falou, não parou. Eu vou te contar um pouquinho mais. E eu comecei a observar o que diz o contexto, a continuação da palavra. Diz a Bíblia que Davi vence o Golias. O Golias era de quem? De Davi. O Golias foi de Davi. Foi ou não foi? O Davi que você conhece venceu Golias. Aí eu pergunto, e para quem ficou os 4 irmãos? Pegou? Para quem ficou os outros 4 gigantes? Ei, vou falar uma coisa que o Espírito Santo falou comigo em casa hoje. E quando eu estava dirigindo o carro, eu falei para minha mãe que estava sentada ao meu lado. O Senhor falou ao meu coração uma palavra, e eu quero expressar para a igreja que vai estar lá, projeto de Deus, diante do Senhor dessa noite. O que é, pastor? O gigante que o pastor Ney enfrenta, não é o gigante que você enfrenta. O gigante que o pastor Ney enfrenta não é o gigante que a outra irmã enfrenta. Cada um de nós tem um gigante diferente a ser enfrentado. Se o gigante do pastor foi Golias, não quer dizer que o meu também vai ser Golias. Se o pastor enfrentou Golias e venceu, você pode até pensar, não, eu vou enfrentar um Golias igual a ele. Não, a Bíblia mostra que Golias era de Davi, e o que sobrou foi outros 4. E quem enfrentou outros 4 não foi Davi, mas foi os seus servos que estavam diante da sua presença. O Golias era de Davi. E os outros 4 de quem era? Eu fui olhar. Diz a Bíblia em 2 Samuel capítulo 22, que depois da peleja entra a situação de Davi com Saul. Davi enfrenta Saul. Enfrentar que eu digo é porque Saul queria matar Davi de qualquer jeito. E Davi resolve sair, fugir, escapar pela vida dele. Diz a Bíblia que Davi entra numa caverna chamada de Adulão. E quando ele entra, diz a Bíblia que vem ao seu encontro os seus parentes. Vem ao encontro o seu pai e sua mãe. E ali, em torno de 400,
Mais para frente fala de 600 pessoas se reúnem com ele naquela caverna. E quem era que estava ali? Homens em aperto, endividados, angustiados, homens que estavam desgostosos, e se reúnem com Davi naquela caverna. Passam experiências com Davi, vivenciam Davi sendo líder deles, porque diz a Bíblia que Davi se torna líder deles. Eles vão enfrentando as pelejas, as dificuldades, vão enfrentando as adversidades com Davi, que tinham ensinado a eles como é que se venceriam gigantes. Porque Davi mencionou na sua palavra que ele venceria o gigante não com espada nem com paus, mas ele venceria o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Eles aprenderam com Davi na caverna. Davi se tornou líder e começou a ensinar a eles. Vai passando a história, chega ali no capítulo de número 22. Quando eu li a palavra, perdão, eu acho que eu escrevi aqui, mas foi no 2 Samuel capítulo 22, mas quando chega, deixa eu ver aqui, perdão, para não errar a palavra. Isso, 1 Samuel 22, eu falei 2 Samuel 22, não foi? Só corrigindo. 1 Samuel 22 foi a caverna. Davi passa com eles aquela experiência, mas quando chega lá no capítulo 30, chega outra experiência maior. Foi quando eles estavam ali numa situação aonde eles saem da cidade e vão para Aquis. E quando eles encontram a cidade na volta, depois de 3 dias de caminhada, eles encontram a cidade pegada a fogo, sem mulheres, sem filhos, sem filhas, tudo pegando fogo, e o que ele tinha, os bens foram levados, as coisas foram levadas, e os seus homens também perderam tudo. E eles choram amargamente, e agora eles falam em apedrejar Davi. Davi toma força, diz a Bíblia, e se põe a buscar o Senhor. O Senhor dá vitória a ele. Ele recupera tudo que perdeu, e ainda traz de volta as famílias que foram levadas pelos amalequitas. Mas pastor, e os outros 4 gigantes onde estão? Quando nós olhamos o contexto da história, chegamos lá no final da palavra e chega a história dos 4 gigantes. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, que Davi venceu Golias. Passa-se um bom tempo. Aí entra 2 Samuel capítulo 21, quando está ali Davi em uma situação de enfrentar novamente os filisteus, uma nova peleja. Davi ali com seus servos que estavam junto dele para pelejar contra os filisteus. E a Bíblia diz que agora Davi, depois de uma trajetória enorme de pelejas, de conquista, de enfrentamento, quando chega esse momento ele cansa. E quando Davi cansa, quem se levanta contra Davi? O segundo gigante. E aí agora Davi está numa situação difícil, cansado, pastor Ney, porque foi um líder, porque foi um pastor, porque realmente foi alguém que esteve à frente dos seus servos. E agora, o que aconteceu no passado novamente está diante dele. Se levanta novamente outros gigantes. Você pode olhar aí na sua Bíblia, em 2 Samuel capítulo 21, versículo de número 15 em diante. No 16 diz a Bíblia que se levanta Isbenote,
Isbenote, pastor? Isbenote era um daqueles outros 4 que sobraram. Isbenote era um daqueles que eram lá da tribo dos Rafalins, dos Anequins. Isbenote, diz a Bíblia, era um daqueles que sobrou, filho dos descendentes de Anak. E a Bíblia diz que Isbenote se levanta para vir atacar Davi. E o que acontece, meu irmão? O que acontece? A Bíblia diz que um dos servos de Davi, chamado, diz a Bíblia, Abissai, ele toma a frente daquela situação. O que quer dizer? Ele aprendeu com Davi, que Davi venceu o gigante, e Davi ensinou para ele como é que se vence o gigante: é enfrentando, é ir de encontro a ele, é tentando abatê-lo. E ele pega a lição que aprendeu com o seu mestre, e ele não foge do gigante, ele vai encarar o gigante mais uma vez. A Bíblia diz que Abissai, ele foi encarar Isbenote. O que eu aprendo com isso, irmão? O gigante do meu pastor não é meu gigante, o gigante do meu líder não é meu gigante, o gigante da minha liderança não é o meu gigante. Cada um de nós tem um gigante diferente, mas nós temos que confrontá-lo, nós temos que vencê-lo, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado em nossa vida. Mais uma vez, me permita, diga para essa pessoa: Isbenote não era de Davi. Olhe bem para ela, diga assim: você sabe qual é o teu gigante? Talvez ela diga assim: eu não sei, ou até sei. Pode ser uma luta que você esteja passando em casa, pode ser uma afronta que você esteja sofrendo, pode ser uma doença. É um gigante, mas o gigante do pastor não é o mesmo gigante que eu vou enfrentar. O gigante do meu líder não é o mesmo gigante que eu vou enfrentar. Porque para mim, irmã Paula, tem um gigante que ele já está com nome, já está com a sua posição, e ele já está querendo me afrontar ou afrontar quem está do meu lado, mas é eu que tenho que enfrentá-lo. Sabe o que o Senhor está falando? O gigante do teu irmão é o gigante do teu irmão, o gigante da tua irmã é o gigante que ela está enfrentando, e o teu gigante é o teu gigante. O Senhor está falando, da mesma forma como o Davi venceu o gigante dele, o Senhor vai te dar graça, o Senhor vai te capacitar, o Senhor vai te preparar para você enfrentar o teu gigante, e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas para Jesus aí. Isbenote era o segundo gigante, e não era pequeno não. O peso de sua lança era de 300 ciclos de cobre, e cingia-se com uma espada nova. E ela diz que este intentou ferir Davi. E por que não atingiu Davi? Porque Davi ensinou como é que se vencia gigantes. Pastor Ney, a tua tarefa não é fácil não, companheiro, mas o Senhor está falando para mim e para você nessa noite: ensine os teus servos a enfrentarem os gigantes, porque o teu gigante não é o gigante deles. Por mais que eles digam assim: eu já passei o que o pastor Ney passou, eu já senti o que o pastor Ney sentiu, eu já vivi o que o pastor Ney viveu. Ei, eu quero dizer para você, pastor, que o teu gigante é um e o gigante de cada um deles é outro. O que eles têm que entender, eles têm que entender que tem que aprender com aquele que está na frente. Como é que se vence gigante, meu irmão? O pastor está dizendo: vem para o quarto de oração, dobrar teu joelho e colocar a cara no pó, vem para do culto para adorar a Deus, vem se revestir de poder e de graça, e o gigante que está na tua frente vai ser vencido, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. E quando nós olhamos um pouquinho mais à frente, eu estou caminhando para o final, a Bíblia diz que eram 4. Alguns dizem que um se chamava Lami. Diga comigo, Lami. Lami, segundo diz a história, era o irmão de Golias. Como é que como é que a Bíblia fala que tinham 4
Como é que alguns pregadores dizem que tinham 4? Deixa eu explicar para você como é que era a história. Sansão e Lami eram gigantes, filhos de Geteu. Olha o que diz a história. E a Bíblia diz que tinha outro homem chamado Rafa. Esse Rafa tinha 3 filhos, que se chamava Isbenote, Sipai, e o outro era Lami, o Golias, o Geteu. Então, quando nós olhamos a história, a Bíblia diz que esse Rafa, ele era também descendente dos gigantes, e também fazia parte dos filisteus. Então, quando uma tribo se ajuntava para enfrentar um exército, é por isso que falavam os gigantes filisteus, porque eles se ajuntavam e se tornavam um só diante da peleja. Então Golias tinha um irmão, e os outros 3 gigantes eram de outra pessoa, mas era da mesma tribo dos filisteus. É igual quando Israel ia para a peleja. Israel ia, mas não falava só assim: Dan foi, Asser foi, Zebulon foi, Naftali foi, Dan foi. Não, falava Israel foi para a peleja. É por isso que quando a Bíblia diz assim, ainda tem os gigantes, é porque tinha gigantes do mesmo grupo dos filisteus, mas que eram de pais diferentes de criação. E o irmão de Golias era Lami. Lami, diz a história, ele veio também enfrentar o povo de Deus numa peleja. E a Bíblia diz que lá em 1 Crônicas 25 e 2 Samuel 21, 19, diz a Bíblia que Euhana, filho de Jair, feriu a Lami, irmão de Golias, o Geteu. O que quer dizer, pastor? Veja bem, os gigantes eram iguais? Era ou não era? Não. Os gigantes eram todos Golias? Não eram. Os gigantes eram todos Geteus? Não eram. Os gigantes eram todos somente de Anaquim? Não era. Aonde eu quero chegar nessa noite convosco? O que eu enfrento vem de lugares diferentes. O que você enfrenta vem de lugares diferentes. Pertence ao reino das trevas, aos reinos exteriores, mas são todos adversários contra mim e contra você. O que eu vou enfrentar não é o que você vai enfrentar, o que você vai enfrentar não é o que eu vou enfrentar. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: saia daqui sabendo que o Deus que deu vitória a Golias é o mesmo Deus que vai te dar vitória, é o mesmo Deus que vai me dar vitória nessa noite. Aí a Bíblia diz, e eu estou caminhando para o final, vem mais um gigante. Quem é, pastor? Sibecai feriu a Sipai, que segundo dizem também que é Safé o nome dele. Está aí na história. E para não acabar a história, diz a Bíblia que chega um gigante diferente, pastor Ney. E esse gigante não dá-se o nome dele, mas a Bíblia diz que ele tinha 24 dedos, 12 na mão, 12 no pé, e o bicho era grande. Aí entra a história que eu quero encerrar. Nós somos conquistadores de gigantes. Somos ou não somos? O teu gigante não é o meu gigante. O teu gigante, internauta, não é o meu gigante. Mas uma coisa nós sabemos: Davi ensinou seus servos direitinho como é que se enfrentava gigantes.
Sabe o que o Senhor está falando para mim e para você? Você está aqui para ser ensinado como é que se vence gigantes nessa terra. Você está aqui para ser ensinado como é que se forja a espada. Você está aqui para ser ensinado como é que você encara um gigante. Você está aqui para ser ensinado como é que você analisa o gigante. Se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é alto, se é baixo, se tem espada, se tem escudo, se tem lança, se tem um dedo, 2 dedos, não importa. Deus está falando para você, você está no lugar certo. Vai ser ensinado, aonde tu vai ser preparado. Como Davi venceu Golias, o teu gigante vai ser vencido e você vai ver a tua vitória. Crê nisso, levante a mão aí e pode dar glória a Ele, porque Ele merece o teu glória. Ei, uma coisa que eu vou te dizer, aqui eu encerro. A escola de Davi não tinha 1000. A escola de Davi não tinha 2000. A escola de Davi tinha 400, 600, como diz no capítulo 30. Aí tem gente que pensa assim, pastor, vai ter um monte de derrubador de gigante. Tinha muitos homens que seguiram a Davi, mas a Bíblia diz que 5 derrubaram os maiores gigantes que estavam na época. Olha para o teu irmão que está ao seu lado e fala, pode ser você um desses, viu? Pode ser, irmão. Eu acredito assim, pode ser você, mas eu quero te dizer, o meu Cristo, o teu Cristo está dizendo, ei, eu quero fazer de você um derrubador de gigante, não importa quem seja e nem qual seja. Se Davi derrubou Golias, Golias era de Davi. Eu não sei qual é o nome do teu gigante, mas Deus está dizendo, como eu preparei os servos de Davi e eles entraram em ação na hora certa, Deus está te forjando, Deus está te preparando. Então deixa Deus trabalhar na tua vida, meu irmão. Eu não sei o que vai acontecer, mas esse gigante vai cair por terra e a tua vitória vai chegar, a tua bênção vai chegar. Levanta a mão e toma posse da tua vitória. Dê um brado de glória aí, dê um brado de louvor, exalte ao Senhor, porque o teu gigante vai cair por terra. Vamos adorar? E aqui eu encerro. Se coloque de pé, por gentileza. Ei, diga comigo assim, tem Golias. Repita comigo, por favor, tem Golias. Mas Golias era de Davi. Diga, tem Sibecai. Diga, tem Cefai. Diga para mim, diga assim, tem Isbenote. Mas tem Jesus também. Tem Jesus que vai nos dar vitória diante das adversidades. Ei, irmão, Deus está comigo e contigo. O Golias que era de Davi, era porque Davi era a liderança. Davi era líder, por isso foi Golias. Mas para os demais, pastor, foi os 4 que sobraram. E os 4 foram vencidos. Sabe o que o Senhor está falando? Não pode deixar nenhum para trás. Ei, crente que é crente não deixa gigante para trás. Meu Deus, pegou aí, Luciano? Crente que é crente não deixa gigante para trás, irmão. Crente que é crente, na hora que o pastor está enfrentando Golias e vence Golias, e na hora que o gigante tenta tentar o pastor, ele entra na peleja e fala, pastor, esse gigante que tu está enfrentando aí agora é meu. Esse gigante aí agora sou eu. É minha vez de ser abençoado por Deus. Adore, por favor. Vamos adorar o Senhor. Guarde essa palavra, o teu gigante não é o meu gigante. E o meu gigante não é o seu gigante.